Senhores, como eu mencionei, estamos aqui na segunda parte do tema 1240 e o quadro comparativo entre o referido tema 210 e este que eu acabei de fazer menção. Vamos lá? Senhores, dentro desse quadro comparativo, eu ainda vou trazer a colação aqui um julgado do ano passado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ele analisa e também se embasa no tema 1240. Aqui foi fonte de referência a aludida construção jurisprudencial que eu fiz menção. Vamos à leitura, é um julgado curto, mas muito exemplificativo ao que eu venho falando, tanto no meu vídeo da semana passada, quanto no vídeo atual. Ação de indenização por danos materiais e morais, transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo por más condições climáticas, sentença de improcedência. Indenização por danos morais, transporte aéreo internacional. Aquisição de passagem de Eagle EUA com destino a São Paulo com conexão em Dallas EUA. Cancelamento do voo com realocação do autor em voo no dia seguinte, partindo de Newark EUA, acarretando atraso de 25 horas na chegada ao destino final. Como eu fiz menção, a aplicação do CDC, responsabilidade objetiva da companhia aérea, violação aos artigos 734 e 737 do CC, Código Civil, e da resolução que eu também já mencionei, 400 da ANAC. Alegação de condições climáticas adversas não comprovadas, inocorrência de caso fortuito ou força maior, a excluir a responsabilidade da transportadora. Aqui, senhores, fazendo só um parêntese a terminar a leitura do referido julgado, eu também fiz menção aqui no meu canal que a alegação do fato do príncipe não exclui a responsabilidade da companhia aérea. É claro que teve recentemente aí o infeliz acidente da aeronave, enfim, que caiu em Vinhedo, e ali a perícia, ali uma análise prévia, estão dizendo que foi excesso de gelo nas asas. Mas enfim, vai envolver questões próprias da manutenção da aeronave, se realmente a aeronave ela passou pelas revisões necessárias, ou se o fato do príncipe, o caso fortuito e a força maior, foi tal que aquele evento não foi previsível, possível. Mas isso tudo depende da perícia. Aqui é só para ilustrar que essas aeronaves novas, principalmente as aeronaves que fazem voos internacionais, têm uma tecnologia tal que isso de fato está quase que totalmente inibido. É claro que ali entra essa discussão, mas enfim, é só um parênteses para a gente entender o que é a força maior aqui no exemplo dado. Voltando à leitura, falta de assistência material pela transportadora aérea evidenciada por não fornecer ao passageiro autor alimentação, hospedagem e traslado de ida e volta. O artigo 27 que eu também já fiz menção, danos morais caracterizados, inaplicabilidade das convenções de Varsóvia e Montreal, as hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional e, como eu fiz menção aqui no meu vídeo, tema 1240, indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sentença reformada, recurso provido, indenização por danos materiais, reembolso de despesas com hospedagem e aluguel de carro, descabimento, recibos de pagamento em nome da esposa do autor, impossibilidade do autor pleitear direito alheio em nome próprio, sentença mantida, recurso negado, recurso provido em parte. Nossa, Glauco, o que aconteceu aqui do meio para o fim desse julgado? Não entendi nada. Senhores, o que aconteceu aqui é o seguinte: sentença de primeiro grau julgada improcedente. Por quê? Porque o juiz de primeiro grau entendeu, através da sua motivação, da sua fundamentação motivada, que o autor não faz jus a qualquer tipo de indenização. O autor, resignado com essa decisão, o que ele fez? Ele apelou para o tribunal, aludido o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como eu fiz menção. E o que o tribunal fez? Ele reformou em parte essa decisão. Por que ele reformou em parte? Ele entendeu que os recibos de aluguel do veículo e demais despesas que estavam no nome da esposa não pode ser deferido ao autor, justamente porque ele não pode alegar em nome próprio direito alheio. O que isso quer dizer? Ele não pode pleitear algo que não está no nome dele. E olha, eu vou chamar a atenção porque isto eu abordei anteriormente
Eu falo que quando a pessoa quer provar principalmente o dano material, e ali tem itens de valores significativos em sua mala, que se tem em posse em mente o zelo em guardar as notas fiscais. Porque neste momento e neste caso prático, o tribunal não deu. O que o tribunal deu? Ele reformou a sentença dando vazão guarida ao pleito da indenização por dano extrapatrimonial, o dano moral. Aqui o dano moral foi deferido. E o dano material não foi. Não foi porque ali ele, talvez ali por um problema de cartão, algo do gênero, preferiu que fosse comprado ali, locado, contratado no nome da esposa. Agora eu abro um parênteses em relação a esse caso prático. O porquê da aplicabilidade do artigo 35 da Convenção de Varsóvia e não o aludido CDC em relação ao dano material, que ali, se ele for pleitear esse direito, ele deve se atentar ao prazo, desde o momento da propositura da ação, do ajuizamento da ação de indenização, pedindo os 2 danos até chegar no tribunal. Será que já não transcorreu o prazo para o dano material? O extravio da mala e aqui os gastos que ele teve? Ele tem que se atentar a isso, porque pode esbarrar numa questão, num cenário de prescrição, e ali ele não pode mais pleitear esse direito, em tese. Ou, noutro vértice, o advogado pode ter pensado numa ação de ricochete e ter ajuizado a ação no nome só da esposa. Bom, mas se ele tivesse ajuizado a ação só no nome da esposa, ele não estaria pedindo dano material no nome do autor. Sinaliza ali que, talvez em tese, ele não tenha pleiteado os aludidos danos materiais em nome da esposa, porque não faz sentido. Então, é uma regra básica de direito, por isso que é importante que se vai pleitear o dano material, que tenha tudo no próprio nome. Isso é uma regra fundamental e em tese ali deixou de ser observada. Agora o que me chama mais atenção ainda é o seguinte, bom, se ele coloca a contratação no nome da esposa, a esposa não estava junto com ele no voo? Não estava ali participando? Não foi viajar junto? Bom, se ela foi viajar junto, ela não sofreu? Por que só está o nome dele? E por que o nome dela não? Dentro do conceito da figura do homem médio, o homem médio, esse é o conceito que vem lá do direito romano, ele teria sofrido mais que ela? Por que o advogado, o patrono dessa causa, só focou nele e colocou ele como autor da ação? Bom, isso foi uma motivação própria do patrono e deve ter tido a sua razão. Veja, aqui o exemplo é analisar a jurisprudência. A motivação dentro do caso concreto e o porquê não consta a esposa é uma escolha, foi uma opção própria no momento da contratação. Aqui, é óbvio, foge totalmente a análise, analisar a atuação e o julgado e a decisão proferida dentro do caso prático. Eu só abro aqui um pequeno fecho de luz que vem das construções jurisprudenciais até chegar ao entendimento do nosso Tribunal de Justiça mencionado do Estado de São Paulo. Senhores, eu agradeço quem me acompanhou até o final deste vídeo e nos veremos num próximo tema em análise, estudo e debate. Um abraço e até lá.